A cidade em movimento. Muito bom dia a você que se liga no canal Veterano de Informações. Lá se foi o mês de abril, rapaz, 1º de maio, novo mês, que Deus abençoe a todos nós e estejamos vivos para viver mais um mês de maio, né? E falar em maio, o inverno não chega, né? Chegando no mês de maio, o calor está bastante expressivo, né? Na nossa cidade, muito quente. Pois é, final de semana, um ótimo final de semana para todo mundo e vamos trabalhar. Insatisfação dos funcionários públicos da Ipatinga. De quem é a culpa? Quem? Não é do Raimundo Nonato. Temos que refletir sobre o assunto, mas fica uma pergunta. Se o prefeito de Ipatinga, o Dr. Gustavo Nunes, do PL, administrasse focado, em primeiro lugar, no funcionamento do município, com os pagamentos em dias, né, para os funcionários públicos, será que teria essa greve, esse movimento, essa insatisfação? Rapaz. E nós vamos deixar aí pro prefeito, né? Está falando aí que esse movimento aí tem uma responsabilidade nacional. Fala aí, prefeito, o que está acontecendo? Olha, na verdade é o seguinte, a greve que está acontecendo, nós temos que entender algumas coisas. A primeira delas é porque essa greve, ela não é um movimento grevista específico da cidade de Ipatinga. Isso está acontecendo um movimento nacional, ou seja, as forças sindicais nacionais, eles passaram o comando para que todos os sindicatos dos municípios brasileiros que tem uma prefeitura, uma gestão municipal que não compactua com o governo federal, entrem de greve. Então não é à toa, não é por acaso que Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo está de greve. É um movimento político porque é ano eleitoral. O sindicato fala que nós não estamos conversando e que nós não estamos negociando, o que é uma mentira. Nós estamos conversando sim, na semana passada, na semana retrasada, durante todo o mês. Só que o que eles querem é um aumento de mais de 30% no Vale Alimentação. Isso não tem condições. O reajuste salarial inflacionário, ele já foi proposto. Só que o sindicato, ele não aceita. Por quê? Porque ele quer fazer a greve, porque é um movimento de ano eleitoral e também é um movimento de ano eleitoral para o próprio sindicato, aonde a atual presidente, ela vai estar disputando novamente esse ano a reeleição dela à frente do sindicato. Então é um movimento político e aí entramos com uma ação na justiça porque nós entendemos que esse movimento ele é ilegal, É claro que nós temos que aguardar um posicionamento oficial e definitivo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos disso, o sindicato sabe e pode ser que quem vai sair prejudicado com isso é o próprio servidor. Porque para se fazer greve tem que ter critério legal. E nós entendemos que esses critérios não estão sendo adotados pelo sindicato. Bola de ouro na Praça 1º de Maio, tudo para seu esporte, fitness, natação, bola, chuteiras, tênis, meiões, troféus, bola de futebol de salão. Você que precisa de material esportivo, não fica andando daqui para ali ou de lá para cá, vem direto aqui na Bola de Ouro, Rua Carangola 19, no centro de Ipatinga. A cidade em debate. É urgente uma atividade pública que fiscalize os comércios que trabalham com carnes. Há alguns critérios que, se o consumidor seguir, evitará inclusive doenças. Até que Ipatinga, as atividades do setor de açougues são fiscalizadas e por isso segue as normas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Mas eu vou dizer em particular, estive recentemente no Nordeste, eu vou te contar, viu? Nossa, eu cheguei para comprar uns pedaços de carne lá, posto, né? Eu desanimei de comprar. Falei, tá vendendo a carne aqui, amigo? Tinha um mosquito em cima da carne, parecia aquele chefe. Você lembra daquele chefão? Um mosquito graúdo. Parecia que ele estava até palitando os dentes em cima da carne.
aquele barulhinho. Coçava as mãozinhas e palitava os dentes. Eu que só ando rindo, falei com o rapaz, não dá pra comprar essa carne não, eu tenho que pedir licença ao mosquito, você tá doido? Então aqui em Minas Gerais, graças a Deus, as atividades de açougue seguem os procedimentos normais dentro daquilo que estabelece a Secretaria de Saúde. Mas tá rindo de quê? Lá na Bahia, mas não é que não. Pois é. E o gerente de inspeção do Instituto Mineiro de Agropecuária, o Rômulo Lage, afirma inclusive que em Minas Gerais as atividades seguem em alta qualidade. A carne que é consumida em Minas Gerais, a carne inspecionada, ela possui alta qualidade. Você vê que tem muito tempo que a gente não tem, por exemplo, um surto causado por consumo de carne. E isso é fruto do trabalho do Serviço de Inspeção, do INMA, do Ministério da Agricultura e das inspeções municipais, em conjunto com a Vigilância Sanitária. A diretora de Vigilância Sanitária orienta aos consumidores sobre os cuidados necessários para comprar carne bovina. No primeiro momento, ao entrar no estabelecimento para adquirir uma carne, um produto carne, o que a gente deve observar é o aspecto higiênico-sanitário do estabelecimento. Mas isso só não basta. Eu acho que a gente tem que observar o manipulador, se ele está com uniforme limpo, se está com protetor de cabelo. E o mais importante, gente, é observar, por exemplo, o balcão expositor, se ele está com as portas fechadas, porque não pode estar aberto, que existe uma troca de ar quente com ar frio, que isso pode vir a causar um dano na carne. Outros aspectos é verificar as condições da própria carne em si. A cor, se ela está natural, se a carne não está com cheiro nenhum, se ela está separada, não pode estar misturada com outra dentro do balcão expositor. Carne de frango tem que estar separado da carne bovina, da carne suína. A luz do balcão frigorífico tem que ser luz branca. A luz vermelha não pode, ela mascara a cor da carne. E uma outra coisa, a carne, se estiver embalada, ele verificar se ela está com a inspeção federal, ou seja, se ela contém o CIF, o número do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, e se ela tem o IMA, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Então a carne embalada é mais fácil do consumidor estar comprando. Tatuagem no corpo humano, invasão de um espaço que não é seu. Eu explico. No contexto do universo, você é menos que nada. Ao mesmo tempo, você pode ser mais que tudo. Depende do ponto de vista, e quando você decide o que você vai fazer com seu corpo, pode dar ruim. Lembre que eu disse que você é menos que nada. Você, na verdade, existe nesse universo para engrandecer aquele que te fez, aquele que projetou a raça humana. E se você usa seu corpo para você ter todas as vaidades, como tatuagem, por exemplo, não tem nada contra. É um ponto de vista, é a minha opinião. Aí você poderá pagar um preço bem alto, viu? Mas tudo bem, gosto, cada um tem o seu, eu tenho o direito de emitir a minha opinião, respeito a decisão de quem tem tatuagem, mas esse corpo não nos pertence, e a vida também não nos pertence. Porque se pertencesse, eu jamais queria morrer, e você não decide essas coisas, meu amigo. Portanto, a vida não te pertence, o corpo te pertence, mas se você fizer dele o que você bem entender, pode dar ruim. Confira no vídeo. O mais perigoso da tatuagem não é a dor, nem a agulha, e muito menos o arrependimento. É o que você coloca pra dentro do corpo e fica lá. Pra tu ter noção, a tinta de tatuagem não é só corzinha, não. Muitas vezes tem metais pesados, tipo chumbo, arsênio, mercúrio. E quase ninguém nem sabe disso. Aí quando essa tinta entra na pele, o corpo já estranha, né? Vê como um invasor. Uma parte fica ali presa, por isso o desenho não sai. Mas outra parte pode sair viajando pelo corpo. Já tem estudo mostrando que pode ir para os gânglios, para o fígado e até para a corrente sanguínea. E como esses pigmentos não foram feitos para ficar dentro do corpo, pode dar reação, alergia e, em casos mais raros, até uns problemas mais sérios.
E tem outro detalhe. Em vários países, a tinta de tatuagem nem é tão bem regulamentada assim. Ou seja, você pode estar carregando umas toxinas aí na pele a vida toda sem nem saber. Tatuagem é arte, isso é fato. Mas o corpo não é qualquer tela para encher de químicos sem pensar. Então, antes de meter a agulha, é bom ficar ligado e entender os riscos. Se isso te interessou, comenta sim e me segue para mais dicas de saúde. Em Santana do Paraíso tem um local onde você pode tomar a sua cervejinha com os amigos. Bacana o Boteco do CBA, na Avenida Getúlio Vargas, saída para a Mesquita. Além do ambiente familiar para os amigos, ainda tem aquele lanche legal. Boteco do CBA e restaurante. A melhor comida caseira do leste de Minas está no Boteco do CBA. Aberto todo dia, o dia todo. Um caminhão carregado com entorpecentes tombou na rodovia BR-381, na altura do quilômetro 420 em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isto aconteceu na noite de quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal encontrou quase 2 toneladas de maconha escondidas na carga. O motorista fugiu após o acidente e ainda não foi localizado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o material foi apreendido e levado para a base da corporação em Sabará, onde foi contabilizado. A corporação divulgou nesta quinta-feira, portanto ontem, que o veículo transportava 1.757 quilos de maconha. O caso será investigado e o motorista segue procurado nesta manhã de sexta-feira. O agente da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Pereira, que atende ali nas proximidades onde aconteceu o acidente, ali em Caeté, ele falou que nunca tinha visto nem ouvido falar de saque de maconha. E eu, como policial veterano, eu já vi saque de tudo, viu, meu amigo? Já vi saque de perfume, saque de carne, de peixe, de frango, de cerâmica, tijolo, cimento, argamassa. Agora, saque de maconha cá pra nós. Teve um acidente, na altura do quilômetro 420, ali em Caeté, na BR-381, uma colisão lateral de mesmo sentido. Eram 2 carretas. Uma das carretas envolvidas teve o seu semi-reboque rasgado no impacto e tombou. O motorista dessa carreta saiu correndo do local do acidente. O outro envolvido achou aquilo estranho e ligou para a PRF. Quando a PRF estava deslocando para lá, chegando no local, conseguiu perceber que além da carga de cosméticos espalhada na rodovia, também tinha uma carga de maconha. E um caso curioso é que estavam saqueando tanto os cosméticos quanto a maconha. O pessoal se assustou, com a viatura, com o giroflex ligado, com a sirene ligada. Então, antes da gente conseguir chegar de fato ao local, a gente obviamente visualizou que as pessoas estavam saqueando, mas quando eles visualizaram e ouviram a viatura, todos fugiram, Aí a PM deu um apoio pra gente muito grande, inclusive fez um rescaldo no meio do mato e conseguiu encontrar droga escondida no meio do mato que essas pessoas que estavam saqueando a carga colocaram lá. Com certeza sabiam, porque estava bem claro que era. O tablete, o cheiro muito evidente, a diferença entre os cosméticos e a droga era também muito evidente. Saquearam sabendo que estava saqueando. Saque de droga é a primeira vez em mais de 10 anos de PRF que eu vejo saque de droga, eu nunca tinha visto ainda não. E pela análise da dinâmica do sinistro, sim, ele foi o culpado. Parece que ele invadiu a faixa do outro carreteiro e ele que colidiu lateralmente com esse outro carreteiro, numa reta. Esse trabalho ainda está em andamento, porque a carreta, ela é de uma locadora, a locadora alugou para um terceiro. Esse terceiro não é pessoa física, é pessoa jurídica que provavelmente tem funcionários e esse motorista provavelmente é um funcionário dessa empresa que alugou a carreta. Então a gente está tentando entrar em contato com essa empresa para tentar saber dela quem estava dirigindo a carreta para identificar o condutor. É só questão de tempo. Com certeza dá mais de 1 tonelada, a gente não contabilizou ainda, mas pelo volume e pela experiência, com certeza vai dar mais de 1 tonelada de droga. Copom prioridade. Que atém para prioridade. Um homem identificado como Alexandre Expedito dos Santos, o Caju, de 47 anos, foi morto no final da manhã de quarta-feira, conforme já noticiamos. Isto aconteceu na Rua Nozes, no bairro Limoeiro, em Ipatinga.
A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo quando fazia reparos em uma motocicleta e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Então, logo aconteceu este homicídio, a Polícia Militar mobilizou no sentido de dar uma resposta ao cidadão ordeiro do bairro Limoeiro, aliás, de toda a comunidade patinguense, e não cessou os esforços até se chegar a um suspeito. E o sargento Waxson, que esteve à frente dos trabalhos de buscas, no sentido de prender o autor, fala a reportagem do canal Veterano de Informações. E conseguiu, logramos êxito, né, na prisão desse indivíduo. Ele estava em flagrante ainda, né, no momento da prisão. Sim, na parte da manhã, né, o Copom recebeu ligações referente a um disparo de arma de fogo no bairro Limoeiro, na Rua Nozes. E no local foi encontrado, as guarnições chegou no local, foi encontrado uma pessoa, né, um cidadão caído ao solo. E havia um outro indivíduo também que estaria sido atingido, né, por disparo de arma de fogo. Foi acionado o SAMU compareceu no local e constatou o óbito de um dos indivíduos e fez o socorro da outra vítima, né. Ele posteriormente foi só atingido por estilhaços, né, de disparo de arma de fogo. E a partir desse momento começou os trabalhos, né, da Polícia Militar de pegar as informações no local, colher informações de testemunhas da própria vítima, né, que sobreviveu. E após o turno tático móvel lançar o terreno ao turno, foi feito várias diligências com o serviço de inteligência, com informações até mesmo com a delegacia de homicídios, e conseguimos identificar o autor dos disparos e localizar esse autor numa casa da namorada no bairro Esperança. Né, foi feito a vigilância lá pelo serviço de inteligência nessa residência, foi visualizado o autor nesse local e a partir desse momento o comando tático, juntamente com as outras equipes, deslocou, né, até esse local no bairro Esperança e conseguiu, logramos êxito, né, na prisão desse indivíduo. Ele estava em flagrante ainda, né, no momento da prisão. O autor, após parlamentação, ele confessou a autoria, né, disse que seria uma rixa antiga entre ele e a vítima. E também foi preso a namorada pelo envolvimento, né, de favorecimento pessoal. Naquele momento ali ela estava escondendo o namorado, ela já sabia do fato. Né, e foi conduzida também. De olho na cidade, denunciando, esclarecendo, levando informação, defendendo seus direitos de cidadão. De olho na cidade. Repórter Asdrubal Marcelino.